arte vem desde que eu nasci. Inclusive eu nasci no dia seguinte do professor da minha mãe, que minha mãe era pianista, tocava acordeon, e o maestro Dutra nasceu um dia antes de mim. Então eu tenho envolvimento com a música, minha mãe também pintava, meu pai cantava, e é uma família muito ligada às artes. A arte vem desde aí. Sempre estive ligada à estamparia, à produção industrial. Eu tenho paixão por escultura, por murano, por pintura. Então é uma coisa que eu sempre mexi um pouquinho, mas que eu realmente entrei e me dediquei foi há pouco tempo. Porque antes eu trabalhei mais de 20 anos com confecção. Então a minha paixão era estamparia, combinação de cores, desenvolvimento de cores. É a paixão pelo colorido, querer criar. Sempre eu fiz algum tipo de criação, alguma pessoal para mim. E com as pessoas gostando, me pedindo, eu me animei a prosseguir profissionalmente. E a minha família sempre me apoiou em tudo. Meu pai é um entusiasta, minha mãe infelizmente já faleceu, mas com certeza se estivesse aqui também estaria me apoiando. Mas meu pai é realmente uma pessoa que apoia, que incentiva. As minhas filhas especialmente, meu marido também, como vocês viram. Né? Então realmente eu tenho apoio de todos os lados. Eu queria te falar que eu tenho duas pessoas que me apoiaram, dois amigos. Dois grandes amigos ligados às artes. Um é o Antônio Guerreiro, fotógrafo, que desde 2011, a primeira vez que ele veio aqui em casa, ele viu um trabalho meu e me incentivou sempre a continuar. E a outra pessoa é a Cristina Orleans, que também é uma pessoa ligada às artes e que também viu alguma coisa que eu fazia para mim, pessoalmente, para minha casa, e que também falou, não, você tem que continuar, você tem que se aprofundar nisso. Então essas duas pessoas, que inclusive eu tenho uma tela com o nome de cada um. A minha formação é desenho industrial, eu me formei no Mackenzie, em São Paulo, e entrei no desenho industrial. E também tenho essa coisa, eu gosto muito de linha de produção, eu gosto muito da produção industrial. Então eu tive uma confecção e trabalhei para magazines, depois trabalhei com desenvolvimento de produto, adoro a pesquisa de mercado, e sempre a moda esteve ligada às artes. Então sempre eu trouxe um pouco da arte para a moda. Paixão por história da arte, então tudo isso foi culminando e chegou num momento que depois dessa mudança de mercado que a gente teve, e China hoje, e os magazines comprando direto da China, eu fui mudando o caminho, também é uma coisa acho que muito legal de dizer, que a gente pode recomeçar sempre. Então eu recomecei, esse é um caminho que eu estou trilhando há pouco tempo. Eu gosto, é o que eu compraria, eu faço o que eu compraria. Então, eu também tenho além de criar, é a minha paixão. Eu não gosto daquele desenho certinho, daquela coisa arrumadinha, não. Sempre tem que ter um movimento, e o abstrato me define mais, eu me identifico com o abstrato. O acrílico, por quê? Porque o acrílico seca mais rápido e porque o acrílico me permite um volume de tinta, que é o que eu gosto, dando um relevo para a pintura, né? Que a minha outra grande paixão é murano, são os vidros. Então, em certos momentos, a tinta parece vitrificada, com uma certa transparência, um brilho diferente. Então, eu gosto muito de misturar o fosco com o brilhante e esse quê de uma coisa vitrificada na pintura. Agora, aqui, os meus detalhezinhos. Essa é uma tela que eu amei muito, essa combinação de cores, enfim. E tem esse detalhezinho aqui, esses detalhezinhos, esse efeitozinho, que é um quê de murano. Quando eu digo um quê de murano, são esses detalhes aqui, olha, que dão essa certa transparência, esse movimento aqui, como quando o vidro se funde. As cores do vidro se fundem e se mesclam e a gente consegue esse tipo de efeito.
a minha arte também é uma arte experimental. Eu gosto sempre de fazer uma coisinha diferente. Então, como eu venho dessa escola também da indústria têxtil, o meu conhecimento com tecido, o meu conhecimento com esses pigmentos, tudo isso me possibilita fazer experiências. Então, eu uso tecidos estampados com composição de poliéster, que são mais resistentes. Inclusive, já usei alguns linhos, mas desde que sejam mistos. Estou fazendo uma experiência também com tecido que tem um certo elastano por causa de durabilidade, mas tudo isso são experimentos. E muitas vezes eu gosto de aproveitar um tecido estampado e pintar no avesso, sempre descaracterizando o que existia, aproveitando alguma coisa, um residual da estampa, mas descaracterizando totalmente, né? Eu gosto muito da mistura. Então eu fui descobrindo outros materiais que me fizeram um sentido de textura. Misturei o óleo com acrílico, fui pesquisando novos materiais, enfim, para ver os efeitos que eu consegui, efeitos diferentes. Eu realmente quero fazer alguma coisa que seja diferente. Essa é uma tela que eu fiz, uma experiência em tecido estampado, que eu estiquei no avesso. Aqui aparece um pouquinho da estampa no avesso, para que seja mais clarinha, né? O forte da estampa está atrás. E aqui eu tenho uma mistura de acrílico e óleo. O roxo é minha cor desde criança, é minha cor preferida, o violeta. Mas ele é um pouquinho difícil de combinar. Existem combinações, existem cores que eu tenho uma certa dificuldade. O vermelho eu tenho uma certa dificuldade, mas o vermelho e o roxo eu acho que ficou interessantíssimo. Aqui eu tenho a minha tela, que é uma paixão, que é a cosmopolita. Enfim, mas eu gosto muito de misturar os azuis, eu tenho facilidade de trabalhar com os azuis com um detalhe em roxo. Eu gosto muito dos pretos e brancos, preto e branco e uma gama de uma determinada cor, vamos dizer, preto e branco e tonalidade de amarelo. Então, experimentos. Não tem exatamente, tem uma cor que eu gosto minha, que é paixão por essa cor, mas que não necessariamente eu vou conseguir encaixar ela em toda a pintura. Muita espátula, eu tenho vários tipos de espátula e também fui descobrindo materiais inusitados. Colher, espátula de bolo, eu olho uma peça e falo, poxa, isso dá para fazer alguma coisa. Então eu tenho materiais que eu comprei em loja de cabeleireiro, em loja de cozinha, de artigo de cozinha, enfim, são materiais diferenciados, mas em geral espátula. Pincel para alguns detalhes. E pincel também, quando eu uso pincel de parede, que são os maiores, enfim. Todo tipo de pincel, mas muito mais espátula. Essa ainda eu estou trabalhando ela e ela foi feita toda com pincéis grandes assim e com esse movimento. Toda ela. Todo o volume dela está feito assim. Com pincéis em geral grandes assim. E é uma tela feita com tecido estampado e eu deixo aproveitar alguma coisa do tecido aparece. O que vocês estão vendo aqui é sentimento. Então a arte está explodindo em mim. Então eu digo que a minha arte grita. É um sentimento, uma vontade de dizer, olha, tem tanta coisa difícil na vida, mas a vida pode ser bonita, a gente pode fazer alguma coisa bonita. E é uma mensagem que eu quero levar para as pessoas, eu quero deixar a casa das pessoas bonita, eu quero dizer, você pode recomeçar, você pode fazer diferente de verdade, sem ser clichêzinhos que tem por aí, não, de verdade. Eu me sinto a prova disso hoje, de buscar conhecimento, eu procuro técnicas, não só como autodidata, mas eu procurei vários professores, eu não quero fazer exatamente um curso. Pessoas que eu admiro, eu peço, você pode me dar uma aula? Então, eu vou procurando, eu tive
várias aulas, várias técnicas com professores profissionais diferentes. Então, daí eu fui criando a minha técnica, eu fui desenvolvendo o meu caminho para dizer, olha, tem alguma coisa de bom, existe um prazer em fazer em criar alguma coisa, em poder trocar com alguém, poder dizer, olha, aqui tem uma energia do bem, uma energia de alegria, de viver, de enxergar o lado bonito das coisas. Matisse, um Picasso, sempre os cubistas, os abstratos, os mais modernos, Pollock, eu não tenho exatamente um. Eu tenho muitos e eu tenho, enfim, brasileiros e eu sou muito eclética nesse ponto, eu tenho muitos. Mas principalmente os abstratos, né, e os contemporâneos. Pablo, em homenagem a Pablo Picasso. Eu acho que foi a primeira. Eu comecei realmente e ali ela está bem geométrica, eu gosto muito dos geométricos, mas pintando eu gosto de ficar mais livre. Eu até posso fazer um geométrico, mas depois eu vou fazer um movimento no geométrico. Então essa, na verdade, foi um experimento de combinação de cores, ela realmente está geométrica, foi uma tela muito trabalhosa e foi um começo, ela é um começo. A arte é um sentido, é vida, é alegria, a arte é paixão, é uma explosão de alegria, é isso que vocês estão vendo, é paixão. Principalmente os meus trabalhos mais recentes, eles começam a seguir, eles têm um movimento. As minhas telas não são estáticas, elas realmente, se você olhar, ela tem um movimento. Minha filha está morando nos Estados Unidos hoje, está saudade de mãe, né? Aperto, enfim. Então a gente está sempre em contato, mas quando ela veio me visitar, então foi um momento muito agradável que a gente teve pintando juntas. Essa telinha ela teve aqui comigo. Esse processo de criação é uma coisa que não tem muita explicação. Inclusive, eu não fazia um desenho antes na tela, eu ia deixando a coisa acontecer. Em geral, eu gosto de pintar à noite e aqui o ateliê está mais silencioso, realmente é uma coisa que flui. A maioria das minhas telas não tem uma base de desenho por baixo, elas aconteceram. Eu tenho tido muito descanso, porque é meu lazer, é meu trabalho, é tudo. Então, são 7 dias por semana, com pequenos intervalos de algum tipo de viagem, alguma coisa, mas não tem como eu não vir para o ateliê. Eu gosto de estar aqui, eu gosto do que eu faço. Então, em geral, de tarde eu começo e vou. De manhã eu uso para minha academia, ou para minha vida, organizar minha vida, né, o outro lado do trabalho. E a hora que eu entro para o ateliê não tem hora para sair. Eu acho que eu tenho uma conexão meio espiritual, é uma coisa que me emociona, falar, poxa,
eu fiz isso, eu gosto tanto do que eu tenho feito e a troca que eu tenho com o trabalho, com as pessoas que veem meu trabalho. Então, eu conheci pessoas muito interessantes, as pessoas, inclusive os profissionais que fazem para mim, se vocês tiveram a oportunidade de conhecer um deles, que montam a tela, os profissionais onde eu compro material. Eu tenho tido assim um ganho real com isso, outros artistas que eu conheci. Então eu posso dizer que eu só ganhei, só tive ganhos desde que eu abracei essa causa. É muito gratificante também quando eu recebo uma foto do ambiente, que a pessoa colocou um trabalho meu e como o ambiente ficou. É começar a ver meu trabalho se espalhar mais. O que eu gosto é de fazer, da troca com a pessoa que vai levar o trabalho e de ver na casa de outra pessoa, de começar a ver meu trabalho espalhado. Espero continuar, não sair desse caminho, que eu realmente estou muito encantada nesse caminho. Estou muito feliz e espero que as pessoas cada vez gostem mais. É isso.